Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam realmente muito bem, né? E dentro do nosso planejamento, da nossa disciplina de História, como eu digo sempre, História é uma matéria genial, né? E dentro dessa genialidade da disciplina de História, dentro do nosso planejamento, eu havia dito para vocês que nós iríamos estudar as principais revoltas da Primeira República, ou da República Velha também, que é o período que vai de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil, até 1930. Né? Dentro desse período nós tivemos aí algumas revoltas. Na aula passada nós estudamos a de Canudos, né? E nessa aula agora nós vamos estudar então o que foi a Guerra do Contestado, uma breve introdução daquilo que foi a Guerra do Contestado para uma melhor compreensão para vocês. E depois eu vou elencar aí também uma videoaula, né? Uma videoaula com imagens ilustrativas, com trechos do filme que contam como foi essa Guerra do Contestado, que foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil entre outubro de 1912 e agosto do ano de 1916. Esse conflito envolveu mais ou menos aí 20 mil camponeses que enfrentaram forças militares do poder federal e também do poder estadual, e ganhou esse nome de Guerra do Contestado porque o conflito ocorreu em uma área de disputa territorial entre os estados do Paraná e também o estado de Santa Catarina. Dentro das principais causas da Guerra do Contestado, eu posso citar para vocês a estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que estava sendo construída por uma empresa norte-americana com apoio dos coronéis. E quem eram esses coronéis? Os coronéis eram os grandes proprietários de terra com força política na região e também dentro do governo. Para a construção dessa estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses acabaram perdendo as suas terras. E esse fato acabou gerando muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem a terra para poder trabalhar. Um outro motivo que nós podemos destacar também foi a revolta pela compra de uma grande área da região por um grupo de pessoas ligados a uma empresa construtora da estrada de ferro. Esta propriedade ela foi adquirida para o estabelecimento de uma grande empresa madeireira que estava voltada para a área de exportação. Com isso, muitas famílias acabaram também sendo expulsas das suas terras. Aí é óbvio, né, que o clima ficou tenso, e quando a estrada de ferro ficou pronta, e as coisas pioraram um pouco mais. Se você achou que não podia ficar pior, ficou, né? Porque muitos trabalhadores que atuaram na construção dessa estrada de ferro, que tinham sido trazidos de diversas partes do Brasil, ficaram desempregados com o fim da obra. E eles acabaram permanecendo na região sem nenhum apoio por parte da empresa norte-americana ou sequer apoio por parte do governo. Nisso tudo nós temos a participação de um monge, o monge José Maria. Nessa época, as regiões mais pobres do Brasil, como a gente viu lá naquele conflito de Canudos, né? Essas regiões mais pobres do Brasil eram um terreno fértil para o aparecimento de lideranças religiosas de caráter messiânico. Na área do contestado não foi diferente, né? Diante da crise e também diante de toda essa insatisfação popular, ganhou força a figura de um beato, o José Maria. Ele pregava a criação de um mundo novo, regido pelas leis de Deus, onde todos viveriam em paz, com prosperidade, justiça e terra para trabalhar, que era o sonho de todo mundo naquele momento. José Maria, então, conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu reunir aí milhares de seguidores, principalmente os camponeses que estavam naquele momento sem terra para o trabalho, sem terra para o cultivo. Os coronéis da região e também o governo, tanto federal quanto estadual, começaram a ficar preocupados com essa liderança do José Maria e a sua capacidade de atrair para ele os camponeses. O governo, então, passou a acusar o José Maria
o Beato, de ser um inimigo da República, que tinha como objetivo desestruturar o governo e também a ordem naquela região. Com isso, policiais e soldados do Exército foram enviados para o local com o objetivo de desarticular todo esse movimento. Os soldados e também policiais começaram a perseguir o Beato e também os seus seguidores. Armados de espingardas de caça, facão e enxada, os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam muito bem armadas. Nesses conflitos armados, tem aí uma média entre 5 a 8 mil rebeldes, na maioria camponeses, acabaram perdendo a vida, acabaram morrendo com esses conflitos. Entre 5 ou 8 mil camponeses acabaram perdendo a vida aí durante esse conflito, acabaram morrendo. A baixa do lado das tropas oficiais foram bem menores do que isso. Esse conflito, que ficou conhecido como a Guerra do Contestado, terminou no ano de 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender Adeodato. Vou repetir o nome dele para você. Esse conflito só terminou em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender Adeodato. Quem era Adeodato? Era um dos chefes do último reduto de rebeldes da revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. A Guerra do Contestado mostra a forma com que os políticos e também o governo tratavam a questão social no início da nossa República. Os interesses financeiros de grandes empresas e proprietários rurais ficavam sempre acima da necessidade da população mais pobre no Brasil. Não havia espaço para a tentativa de solucionar os conflitos com negociações. Quando havia organização daqueles que se sentiam injustiçados, as forças oficiais, tanto do governo federal quanto do governo estadual, com o apoio dos coronéis, eu volto a frisar para vocês, que os coronéis eram aqueles grandes proprietários de terra que tinham o poder aí na política. Lembram quando eu comentei com vocês sobre a questão do voto de Cabresto, Então, esses grandes coronéis, as forças oficiais, acabavam combatendo os movimentos com repressão e também com força militar. Esse conflito da Guerra do Contestado é mais um que ocorreu dentro desse período que nós estamos estudando, que são os conflitos da Primeira República ou da República Velha. A Guerra do Contestado, na aula passada falamos sobre Canudos, e depois, na próxima aula, nós estaremos falando sobre a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, e vamos falar também sobre a revolta dos marinheiros, a revolta da Chibata. Eu espero que tenha ajudado um pouco mais na compreensão de vocês, e na sequência, para poder fazer com que a aula fique mais dinâmica, eu vou postar para vocês uma videoaula minha, e essa videoaula, ela traz imagens do Contestado, ela traz trechos de um filme sobre a história do Contestado, para poder fazer com que a aula fique ainda mais interessante, porque é como eu sempre digo para vocês, História é uma matéria genial. Tenham todos um dia maravilhoso, que você seja muito feliz. Quando tudo isso passar, quando toda essa pandemia terminar, nós nos encontraremos para pessoalmente, então, nós trocarmos aquela dinâmica dentro da sala de aula. Agora, enquanto isso não acontece, juízo, escutem o conselho, fiquem em casa, viu? Fiquem em casa, se cuidem. Um abraço para todos vocês, um abraço para a família de vocês, que nesse momento também é muito importante. A família de vocês, nesse momento, é muito importante nesta participação, porque nós estamos vivendo novos tempos. São novos tempos dentro da educação, e a gente vai ter nós teremos que se adaptar a tudo isso. E também estamos vivendo uma história que nós nunca iríamos imaginar que viveríamos, Nós estamos literalmente pisando na história, vivendo um novo momento da história, e eu tenho certeza absoluta que depois de toda essa pandemia, depois que tudo isso passar, a história também não vai ser a mesma. Nós teremos uma nova divisão na história depois que esse Covid-19 passar. E tomara
que ele passe logo para a gente poder se reencontrar. Um forte abraço para você, seja muito, mas muito feliz mesmo.